Então, pessoal, nessa nova fase de vídeos que eu me propus a fazer, eu vou compilar, né, alguns temas do blog que eu postei há alguns anos atrás e trazer em formas de vídeos curtos para o nosso canal do YouTube. Vou lá, escolho um aleatório, sempre no intuito de fazer as pessoas raciocinarem, pensarem e tirarem suas próprias conclusões. O tema que eu escolhi para hoje foi extraído de um texto, né, que eu postei alguns anos atrás. O título do texto chama Curáveis e Não Curáveis, porque eu utilizei esse tema, optei por colocar esse título, mediante há vários anos de observação, né? Porque são 11 anos observando as pessoas, conversando, falando, né? Tratando em comum, né? Das doenças que nós tínhamos e temos em comum. E diante das observações, das conversas, e essa opinião eu tenho até hoje, né? Não mudei de opinião, diante dessas conversas que eu tive e ainda continuo tendo com dezenas, por não dizer centenas de pessoas, o que eu observei e o que eu observo é que desde o princípio da eclosão da doença, a gente percebe alguns comportamentos em algumas pessoas que dá para definir, ou pelo menos para imaginar, como vai ser o progresso do distúrbio psicológico nela, daí por diante. Então, o que eu observo e observei para dar origem àquele texto, né, com o nome de Curáveis e Não Curáveis, são aquelas pessoas que desde o princípio se entregam à doença, né? Ela não busca conhecer, não busca estudar, não busca ouvir pessoas que se curaram, que falam que conseguiu equilíbrio de uma forma ou de outra, né? Que fica à busca de doenças para os sintomas que sente, que fica conectado nas redes sociais, que é o primeiro sintoma, já se desespera, não tem aquele raciocínio lógico, deixa-se levar pelas as coisas negativas, que passa o dia, né, desde que amanhece, com pensamentos negativos, com atitudes negativas, com palavras negativas, doentias, e isso vai levando ela a encharcar, né, a se impregnar de pensamentos negativos e vai a cada dia mais, a cada momento mais, né, se envolvendo com tudo de ruim que a doença traz. E esse sim, né, vai ficar com mais dificuldade de se controlar, desequilibrar. Além disso, né, essa pessoa, ela apanha por hábito de não acreditar no que a medicina fala. Ela vai, a princípio, a gente sabe como é que é o circuito que a gente frequenta, sentiu as coisas, vai no médico, no cardiologista, no clínico geral. Feita aquela bateria de exames, o médico fala, seu problema é psicológico, seu problema é um desequilíbrio na mente, você precisa procurar um psiquiatra, um psicólogo, um terapeuta. Muitas das vezes a pessoa nem procura, porque acha que psiquiatra, remédio ansiolítico, antidepressivo, terapeuta, psicólogo é coisa de doido, e não vai. Daí uns tempos, a rotina continua, daí uns tempos começa a sentir coisas de novo, volta no médico e entra naquela coisa repetitiva que a gente fala e a gente trata como ciclos, né, que a gente viu no vídeo anterior. E ela não sai disso, né? Então, essas pessoas, eu reputo, não é porque elas são incuráveis pela natureza da doença, elas são incuráveis pelo comportamento que elas assumem, né, mediante o distúrbio que ela tem.
e ela cria uma rotina. Podem observar que a pessoa cria uma rotina e ela não sai daquilo. E quando alguém fala ou dá uma sugestão, elas acham ruim. Quando a gente fala alguma coisa que vai de encontro, que não bate com aquilo que ela pensa, aquilo que ela imagina, ela fica brava e a gente percebe que ela fica brava que ela para de falar com a gente. Só volta a falar daí 1, 2, 3 dias, porque às vezes sente sufocada pelos sintomas e volta. Então, essas pessoas, para mim, eu intitulo, eu reputo como incuráveis pelo comportamento. Agora, por outro lado, existem aquelas pessoas proativas, que apesar dos sintomas serem muito incomodantes, ser muito chato, é muito ruim mesmo sentir, quem já sentiu ou sente sabe como é que é, mas apesar disso, as pessoas que eu reputo como curáveis são aquelas que procuram entender a doença, procuram pesquisar tudo, né? Todas as possibilidades, desde a parte religiosa, médica, esoterismo, energético, né? Para tirar as suas conclusões. Acredita no que a medicina fala, vai no médico, o médico fala, você tem um problema psicológico, vá atrás de um tratamento psiquiátrico, terapêutico ou psicológico. A pessoa vai, se submete a estudo e concomitantemente, junto com isso, ela vai buscar conhecimento, outras alternativas, né? Alternativas extras, fora aquele do convencional. Então, quer dizer, o próprio psicológico da pessoa, o psiquismo, já entende que ela está buscando alguma coisa. E isso, por si só, já vai arrefecendo nela, diminuindo nela aqueles medos, aquelas sensações, né? Os pensamentos vão ficando mais controlados e a pessoa precisa acreditar, e essas pessoas tidas como curáveis, e que a coisa é psicológica, em contrapartida ao outro não, né? O outro nunca acredita que é psicológico, né? Chega o outro, né, o não curável, chega a falar assim, mas eu sinto, né, quer dizer, ela não acredita que o problema psicológico possa atingir, né, o corpo. Ela acha que o corpo é uma doença, que o psicológico não pode afetar, dar sensações, dores e sintomas no corpo. Então, a pessoa proativa que busca a cura realmente, ela reage, ela confronta os medos, ela tenta tirar, ocupar a mente com outras coisas, tenta tirar os pensamentos negativos ou substituir por pensamentos mais elevados, pensamentos positivos, otimistas, né? E faz a reação, toma uma atitude de busca, de cura, de equilíbrio, de paz interior. Enquanto a outra fica, né? Permanece naquela coisa do coitadismo, de buscando da autopiedade, da dependência, buscando em outras pessoas, em outras coisas, né? O equilíbrio que ele tanto espera, mas ele espera, mas não faz nada. Ele fica dependendo do outro, pedindo sugestão, né? E ele não faz nada por si. Eu falo, né? Não estou nenhuma peste de crítica, porque eu entendo como é. Porque tem casos que as pessoas entram em contato, perguntam que ela está com medo de comer e passa mal, se ela pode comer ou não. Ela está com medo de dormir, né? E morrer. E se dormir, morrer, ela tem medo de dormir. Então, para a gente perceber quão, né, a dependência toma conta dessas pessoas. Então, esse vídeo agora é justamente para a gente ter um parâmetro de quem pode ser curado e quem não pode ser curado. Não é pela doença, é pelo comportamento do doente. É só para nós reflexionarmos e tirar nossas conclusões. Em qual desses dois eu estou? Estou no grupo do curado ou do não curável? Eu estou no time dos que podem e têm possibilidade de equilibrar ou daqueles que vão permanecer, né, o tempo todo, a vida inteira, nas mesmas coisas, repetindo os mesmos atos, não saindo daquele famoso e sofrível ciclo. Deixo aí para reflexão. Fiquem com Deus, até o próximo, se Deus quiser. Na medida do possível, né, vocês vão dando o joinha aí,
compartilhando nossos vídeos. E eu vou deixar na descrição desse o link, né, do blog, do texto do blog. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no texto também, fica à vontade. Até a próxima, se Deus quiser.